Olá pessoal, muito bem-vindos a essa série Uma Vida Cristã Saudável, baseada na primeira carta de João, escrita mais ou menos no ano 90 depois de Cristo. Ele foi um dos últimos apóstolos a morrer e não temos muita notícia, provavelmente foi martirizado, mas ele viveu bastante e mais ou menos no ano 90 ele escreve essa carta, no tempo que a igreja já estava estabelecida, muitas igrejas tinham sido formadas. O apóstolo Paulo, os demais apóstolos implantaram muitas igrejas, e o João também. Ele já tinha muita experiência na formação de líderes, plantação de igrejas, e a igreja estava crescendo, a igreja tinha se espalhado. Mas aí o João notou que algumas coisas estavam sendo infiltradas na igreja. Por exemplo, ele viu que a igreja estava começando a ficar doente. É que é o nosso corpo. E quando começa a ficar doente, você precisa procurar um médico, ele vai fazer um diagnóstico. O que está acontecendo com a sua saúde? O que está se passando com você? Aí depois que ele faz um diagnóstico, ele pode então receitar um remédio, um tratamento, ou talvez até uma cirurgia. João faz então essa carta porque haviam introduzido falsas doutrinas. Falsos mestres estavam entrando e se aproveitando e se filtrando na igreja. Ele escreveu principalmente para combater o gnosticismo. Os gnósticos, eles pregavam certas coisas que misturavam a filosofia grega e outros conceitos filosóficos e outras religiões como o cristianismo. Então ele combate isso. O que é o gnosticismo? Ensinava, por exemplo, que a matéria era essencialmente ruim e o espírito era essencialmente bom. Negava a encarnação de Cristo e, portanto, até a sua própria ressurreição. O verdadeiro Deus, ensinavam eles, nunca poderia habitar num corpo material de carne e sangue, porque esse corpo sempre é ruim. Portanto, o corpo humano que Jesus supostamente possuiu não era real, mas apenas aparente, não era alguém normal. Também ensinavam que, como o corpo humano é um simples invólucro para o espírito interior, e como nada que o corpo fizesse poderia afetar esse espírito interior, o espírito interno, consequentemente eles não tinham pecado. Então, se o corpo é totalmente ruim, a matéria é sempre ruim, mas o espírito é essencialmente bom e nada pode afetá-lo, então tudo que eu fizer com o corpo não vai alterar a essência pura e santa do meu espírito. Bom, isso é o que eles ensinavam. Aí João então vem combater esse espírito que foi introduzido com falsas doutrinas, que depois até ele chama de espírito do anticristo. Mas um médico normalmente, para poder diagnosticar o paciente, ele faz muitas perguntas. E através dessas perguntas, ele vai então entendendo a situação do paciente. E com essa carta de João, podemos dizer que é uma carta diagnóstica. Então também o apóstolo João faz aqui perguntas que ele mesmo responde. E à medida que você vai analisando a sua vida e de acordo com essas respostas, você vai verificando então a sua saúde espiritual. Como está a sua saúde espiritual? Por exemplo, ele pergunta, quem é Deus? Alguns versículos de João, principalmente lá, começa no primeiro capítulo, dizendo a essência de Deus, o seu caráter, sobre a sua eterna existência, enfim, ele fala quem é Deus. Isso é importante de ser definido. Mas depois uma pergunta que ele também coloca, você tem comunhão com Deus? Esse Deus que ele apresenta como Deus santo, um Deus que é luz, um Deus que é vida, você tem comunhão com ele? E ele diz aqui que há algumas maneiras de você identificar. Então é importante você ler, já desde o primeiro capítulo, saber se você tem realmente comunhão com Deus. Depois ele também coloca outra pergunta, você tem comunhão com os irmãos? Para você ter comunhão com os irmãos, ele diz que é necessário andar na luz. O que significa andar na luz? Então vai explicando passo a passo e dizendo que você vai identificar se você tem comunhão com os irmãos, você está na luz. Se você não tem comunhão, é porque você está em trevas. Então essa pergunta é chave, porque só no seu relacionamento, só você
analisando como você lida com as pessoas, de como você reage às pessoas e o nível de comunhão com essas pessoas, com quais pessoas, se é com todos ou só com um grupo seleto, é importante realmente saber se você está na luz. Outra pergunta que ele coloca, se você conhece a Deus. Eu conheço a Deus. Muita gente fala isso. Ele fala assim, conhecer a Deus não é algo teórico, não é nada intelectual ou religioso. Conhecer a Deus é algo prático. E você, então, conhece por experiência. E quanto mais você conhece a Deus, mais parecido com Ele você fica. Algumas características que ele vai dizer nos próximos capítulos, e você vai identificar se realmente conhece a Deus. Você está na luz ou está nas trevas? Ele diz que estar na luz significa amar os irmãos. Por isso, há muito cristão sem direção, porque ele diz que aquele que está em trevas não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, muita gente perdida, não sabe como tomar decisões, vai pela opinião dos outros, provavelmente é porque está em trevas. Outra pergunta importante, o amor do Pai está em você? Ele diz que há uma característica aqui muito forte, de se você ama o mundo, o amor do Pai está em você. Outra pergunta, você faz parte da categoria filhinhos, jovens ou pais? É interessante que ele não está falando aqui de idade cronológica, ele está falando de maturidade espiritual. Tem gente que está na igreja há 10 anos e provavelmente ainda é filhinho, não cresceu em maturidade. Outra coisa, ele diz assim, você é capaz de identificar o espírito do anticristo? É como se fosse um radar que a gente tem, um sentimento, um discernimento. Ele diz que há uma unção que vem sobre aqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus. E eles são capazes de identificar o espírito do anticristo. E outra pergunta, você é nascido de Deus? Aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. O que é praticar a justiça? Ele vai explicar. Você procede de Deus ou do maligno? Ele diz assim que os filhos do diabo são manifestos pelo seu comportamento. Não praticam a justiça. Não amam seus irmãos. Olha só, cuidado. Você tem que fazer uma autoanálise. Você está na vida ou permanece na morte? Ele diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Que não ama, permanece na morte. Outra pergunta interessante, como saber que você tem a vida eterna? Vamos falar, eu levantei a mão um dia, fiz uma oração, mas é muito mais do que isso. Você não basta confessar com a boca, tem que crer com o coração. E disso vai resultar alguns frutos importantes que ele identifica aqui para dizer se você realmente tem a vida eterna. É uma revelação importante que só os filhos de Deus a possuem. É possível saber se Deus responderá às suas orações? Há muita gente orando e as orações não são respondidas. Mas isso não é normal. A gente coleciona orações não respondidas. E quando acontece uma resposta, fica empolgadíssimo, dá testemunho e tal, que é importante dar, mas para ele é como se fosse coisa rara. Ele está dizendo que é possível Deus ouvir todas as suas orações. Está inclusive no capítulo 5, versículo 14. Se nós orarmos segundo a sua vontade, tudo quanto pedimos, Ele nos ouve. E encerrando aqui essa série de perguntas, no último versículo da carta de João, parece que está implícito uma pergunta. Ele fala, guardai-vos dos ídolos. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Na verdade está perguntando, você tem ídolo no seu coração? Alguns falam, já joguei fora figuras, joguei estátuas, figuras de divindades que eu tinha. Não, mas ele está falando aqui de outros ídolos. Mas é importante você sondar o seu coração se não há algum ídolo. Continue conosco nessa série para fazer um autodiagnóstico da sua saúde espiritual. À medida que você aplicando esses princípios que João propõe aqui, que são os princípios básicos e fundamentais da palavra de Deus, você vai alcançar uma vida cristã saudável.